Bom dia, irmãos. Bom dia. O micro estava desligado, por isso é que não ouviram. É bom estarmos juntos para celebrarmos e cultuarmos o nosso Senhor. E eu ia convidar todos aqueles que puderem a ficarmos de pé e irmos até Isaías, capítulo 26. Isaías, capítulo 26. Isaías, capítulo 26. E vamos estar a fazer a leitura do versículo 4. Isaías 26. Versículo 4. E diz-nos assim: Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. E este é o Deus que nós viemos adorar, este é o Deus que nós viemos celebrar. O Deus que é rocha, mas não é uma rocha frágil, não é uma rocha que se quebra, não é uma rocha que parte tão facilmente. É uma rocha eterna, uma rocha bem sólida, uma rocha em que todos nós podemos e devemos confiar plenamente. E é isso mesmo que nós vamos cantar, e é isso mesmo que nós vamos louvar. Não há outra rocha, nem há outro Deus como o nosso, o Deus que nós louvamos. Rocha eterna, a rocha é o Senhor Deus, o Deus que nós queremos hoje única e exclusivamente exaltar. E durante este tempo, todos aqueles que desejarem, todos aqueles que quiserem, podem vir até aqui à frente de forma ordeira, colocar o seu euro missionário, por assim dizer, que nós, como igreja, enquanto igreja, podemos auxiliar obreiros, igrejas mais carenciadas, projetos evangelísticos. Então, vamos louvar com alegria o nome do nosso Senhor Deus. Não há outra rocha, nem há Deus como o nosso. Não há outro nome digno do nosso louvor. Ele é a rocha da salvação, provou ser para nós verdadeiro e fiel. Não há outra rocha, nem há Deus como o nosso. Não há outra rocha. Não há outra rocha, nem há Deus como o nosso. Não há outro nome digno do nosso louvor. Ele é a rocha da salvação, provou ser para nós verdadeiro e fiel. Não há outra rocha, nem há Deus como o nosso. Rocha eterna, a rocha é Jesus. Rocha eterna, a rocha é Jesus. Rocha eterna, a rocha é Jesus. Não há outra rocha, nem há Deus como o nosso. Não há outra rocha, nem há Deus como o nosso. Vamos louvar o nosso Senhor Deus com uma palavra de oração. Senhor Deus, é com o coração gratos, Pai, que nós nos reunimos na Tua presença, Pai, para louvar e bem dizer o Teu nome, Pai. É com o coração gratos que nós vamos até à Tua presença, agradecendo pela vida do Teu Filho, por tudo aquilo que Ele fez por nós, em que humildemente caminhou até à cruz para que nós pudéssemos ser salvos, Pai. E não há melhor bênção do que esta que Tu nos proporcionaste, Pai. Obrigado, porque em Ti nós encontramos o perdão para os nossos pecados, Pai. Obrigado, porque a cada dia Tu nos sustentas, Tu nos tens sustentado com a Tua forte mão. E obrigado, Pai, porque nós sabemos que podemos confiar em Ti, Pai. Obrigado porque em todos os momentos Tu és um Deus de paz, um Deus que cuida, um Deus que zela pela nossa vida, Senhor Deus, e nós agradecemos-te hoje
porque podemos estar aqui a cultuar de forma livre o Teu nome. Pai, fica com este tempo, que seja tudo consagrado ao Teu nome, Senhor Deus. E de uma forma particular, estas são ofertas que agora foram também levantadas, que possam ser usadas de uma forma que Te honre, de uma forma que Te agrade. Em nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém. E os irmãos tenham bondade de sentar. Enquanto as crianças vão saindo do salão de culto, convidava novamente a que juntos pudéssemos ficar de pé e ir novamente até Isaías, capítulo 26. Todos aqueles que puderem. Há bocado nós líamos o versículo 4 e agora vamos ler uma secção um bocadinho mais longa, do versículo 1 até ao versículo 6. Então, Isaías, capítulo 26, e vamos fazer a leitura dos versos 1 até ao verso 6. E diz-nos assim: naquele dia se entoará este cântico na terra de Judá. Temos uma cidade forte. Deus lhe põe a salvação por muros e baluartes. Abri vós as portas para que entre a nação justa que aguarda a fidelidade. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Porque ele abate os que habitam no alto, na cidade elevada, abate-a, humilha e até à terra e até ao pó. O pé a pisará, e os pés dos aflitos e os passos dos pobres. E agora, irmãos, o versículo 13. Ó Senhor, Deus nosso, outros senhores têm tido domínio sobre nós, mas graças a ti somente é que louvam o teu nome. E nós hoje estamos aqui para louvar o nome do Senhor. E eu gostava de destacar, sobretudo agora, só um bocadinho destacava o verso 4, agora destacava o versículo 3 que diz: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. E há aqui claramente uma chamada à confiança, a confiança no Senhor Deus. E nós sabemos que o povo de Judá estava a ser rebelde contra o Senhor Deus. Israel estava a virar costas ao Senhor Deus. E ainda assim o Senhor Deus, através do profeta Isaías, dizia: confiem em mim que dou a paz que é necessária, confiem em mim que eu vos posso auxiliar, confiem em mim que eu vos dou a paz que excede todo o entendimento. Então nós sabemos que de Deus virá sempre a paz para a nossa vida, e o desafio é: confiemos no seu nome, confiemos nele. E por isso nós vamos cantar um canto que diz: eu quero estar escondido em ti. E ainda que mares e tempestades venham, ainda que o mar se levante e o trovão ruge, nós sabemos que estamos seguros na sua mão, nós sabemos que estamos seguros na sua forte mão. E é engraçado porque o Senhor Jesus Cristo, enquanto homem, ele também dormiu. E ele dormiu precisamente num barco lá na tempestade. Então, esta é a confiança que nós devemos depositar nele. Mesmo que os problemas venham, confiemos. Se os problemas não vierem, confiemos que ele tudo nos pode dar, só a sua mão nos pode sustentar. Então vamos cantar este cântico: quero estar escondido em ti. Escondido
É um tremendo desafio para nós humanos que achamos que temos o domínio de muitas coisas, sossegarmos e descansarmos na presença do Senhor Deus. E o próximo cântico desafia-nos a olharmos para a paz que Ele nos pode dar, a paz que vem do alto. Tal é a paz que já me invade o coração, tal é o amor que já só me faz agradecer. E são muitas as coisas que nós temos de agradecer ao Senhor Deus. São muitas as bênçãos que nós temos recebido do alto. Bênçãos que se calhar nós nunca imaginaríamos receber. Bênçãos das quais quase certeza, com muita certeza, nós não somos dignos delas. Mas ainda assim o Senhor Deus nos dá da sua paz para nós. Então vamos continuar a louvar o nome do nosso Senhor Deus. E enquanto nós cantamos, nós realmente possamos estar focados no louvor para o Senhor Deus, está bem? Ainda que haja aqui um pequeno atrás que está meio teimoso hoje e não saia, não vamos olhar para o Mateus, está bem? Vamos nos focar em louvar e consagrar este ato de culto única e exclusivamente ao Senhor Deus. E nós vamos continuar ainda de pé, aqueles que puderem, e convidava-os a abrirem agora em Mateus, no Sermão da Montanha, no Sermão do Monte, Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, versículo 9. Então,
Ao longo desta manhã nós já temos visto que Deus é um Deus de paz, um Deus que nos dá a paz a nós, um Deus em quem nós podemos confiar. E agora, se do alto vem a paz, nós também devemos cultivar a paz para os outros, nós também devemos ser pacificadores. E a bem-aventurança lá no versículo 9 diz-nos assim: bem-aventurados ou mais felizes são os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Então, há alegria nos céus quando nós cultivamos a paz. Há alegria nos céus para aqueles todos que cooperam, peço desculpa, que são pacificadores, porque diz-nos o Evangelho, são chamados filhos de Deus. E nós ainda vamos cantar mais um cântico, e esse cântico chama-se Amor Fraternal. E durante este tempo ia convidar o irmão Rogério e o irmão Lourenço que nos pudessem auxiliar na recolha dos dízimos e das ofertas, para que nós possamos consagrar os dízimos ao nosso Senhor Deus. E aqueles que nos visitam realmente é um privilégio e é primeiramente um dever dos membros desta igreja, dos membros que são membros da Igreja Batista de Viseu. Então aqueles que nos visitam de forma alguma se sintam pressionados ou constrangidos a fazê-lo. Então vamos louvar o nome do Senhor Deus cantando este hino 381, Amor Fraternal. Jesus, pastor amado, contempla-nos aqui, concede que sejamos um corpo só em ti, contendas e malícias que longe de nós vão, nenhum desgosto impeça a nossa comunhão, pois sendo resgatados por um só Salvador, devemos ser unidos por um mais forte amor, olhar com simpatia os erros de um irmão e todos ajudá-lo com branda compaixão. Jesus, suave e meigo, ensina-nos a amar e como tu sejamos também no perdoar. Há quanto carecemos de auxílio do Senhor, unidos supliquemos a Deus por esse amor. Se tua igreja toda andar em santa união, então será bendito o nome de cristão. Assim o que pediste em nós se cumprirá e todo mundo inteiro a ti conhecerá. Amém. Vamos ter uma palavra de oração com o irmão Rogério. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos louvar e agradecer o Teu nome, Senhor, por aquilo que Tu és, Senhor.
pelo teu grande amor, Senhor, porque tu tomas conta das nossas vidas, Senhor Deus. Tu nos sustentas a cada dia, Senhor. Obrigado pelo teu cuidado diário, Senhor. Nós te queremos também agradecer pelas famílias desta comunidade, Senhor. Tu sabes as necessidades de cada um, Senhor. Por isto pedimos, ó Deus, que tu supres cada ansiedade, cada necessidade de cada família, Senhor Deus. Também te queremos consagrar estes dízimos e ofertas que foram levantados ao teu nome, Senhor. Dá-nos sabedoria, Senhor, para que elas possam ser empregues, Senhor, segundo a tua vontade. Em nome de Jesus te peço e agradeço. Amém. Os irmãos podem sentar-se. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias em Romanos. Vamos olhar para esta importante temática da paz. A paz que o perdão nos dá. E hoje, quando estávamos a orar pelas famílias que estavam aqui representadas pelos mais novos, eu agora quero estender este desafio, esta aplicação às famílias que não tiveram aqui as crianças, mas que estão hoje aqui também representadas. E quem está em casa a ver-nos pode também aceitar este desafio, receber este desafio de sermos promotores da paz. Antes mesmo de lermos o texto bíblico, eu quero só dizer o seguinte, que uma das igrejas mais perseguidas, mais sofridas do primeiro século foi a igreja em Roma. A história conta-nos momentos terríveis que esta igreja sofreu, as perseguições, quer das autoridades políticas, aquelas que nós chamamos as autoridades romanas, mas também perseguições, atrocidades cometidas por outros grupos religiosos, e assim esta igreja foi altamente sofrida, perseguida. Mas foi também uma igreja que se manteve unida, uma igreja que se manteve forte no testemunho da fé que tinha em Jesus. E agora vamos então ler Romanos capítulo 12, onde nos encontra uma igreja promotora. E aqui quero fazer a aplicação para nós, que aqui estamos nesta manhã e quem nos vê em casa. Nós sermos uma igreja promotora, não da discórdia, não da maledicência, não da perseguição a quem pensa diferente, não uma igreja promotora da sedição política, porque hoje é dia de eleições, mas uma igreja promotora da paz. Aquele fruto que o Espírito Santo desenvolve nos crentes em Jesus. E vejamos versículos 18 e 19. Como é que uma igreja promotora da paz vive? Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Esta promoção da paz, esta igreja promotora da paz, não pode ter vingança, não pode ter sentimentos de vingança, não pode ter resquícios de vingança e não pode ter na sua natureza o caráter vingativo. Como eu dizia há pouco, era difícil ser um cristão em Roma no primeiro século. Quando algo corria mal, sabem quem era o culpado? Os cristãos. Quando algo de errado acontecia, o dedo apontava sempre para os cristãos. Aqueles espetáculos difíceis em que o gladiador enfrentava uma fera, e geralmente era um leão ou um tigre ou algo parecido, e em alguns casos um urso. Antes era feito pelo gladiador, mas quando a perseguição era tão forte, eram os cristãos que iam para a arena e esperar que, como eles acreditavam que o Salvador os pouparia, os levaria, então eles eram ridicularizados e convidados a pedir que o libertador, Jesus, os libertasse, os livrasse daqueles animais. E isto aconteceu não uma nem duas, mas várias vezes. Então olhemos para o versículo 18. Estes promotores da paz tinham de se esforçar e sempre que dependesse deles, o que diz o versículo 18? Sempre que depender de vós, quando estiver em vós, tende paz, irmãos, com todos os homens. Vamos ler novamente o versículo 18. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. O sentimento de vingança seria o mais natural.
O sentimento de vingança seria muito natural a existir entre aqueles irmãos. Mas Paulo, cheio do Espírito Santo, capacitado pelo Espírito Santo, escreve, ordena a igreja não ao apelo natural, mas a uma resposta espiritual. Pelo Espírito Santo ordena que sempre que depender deles, haja paz, e eu chamo a atenção desta palavra, todas as pessoas. E por vezes, para estes cristãos, podia ser mais fácil ir pelo caminho, já não digo do ódio, mas da indiferença. Talvez do ódio, mas talvez da indiferença. Talvez da inimizade. O caminho da aversão. Mas Deus ordena, versículo 18, que aqueles irmãos promovam a paz com todas as pessoas. A palavra original no grego, pantun, não tem apenas a ver com um pequeno grupo, com algumas pessoas, com as pessoas queridas. E os irmãos reparem no versículo 18 que Paulo não está a referir apenas aos crentes para os crentes, mas está a referir-se com todas as pessoas, incluindo aquelas autoridades políticas que os perseguiam, incluindo os outros grupos religiosos que os odiavam, que os apontavam, que os identificavam, que os marginalizavam. Sim, e este todas, e é uma palavra riquíssima na Bíblia, é uma palavra muito importante, da qual nós não podemos dissociar a mensagem do Evangelho, é para todas as pessoas, não é para algumas, não é para mim, que sou bom, que mereço, não, é para todas as pessoas, incluindo aquelas que os odiavam, que os maltratavam. Os irmãos leiam o versículo 18, novamente. Sempre que depender de vós, quando estiverem em vós, tende paz com todas as pessoas. Isto é algo difícil? Será que Paulo não está aqui a apelar a um sentimento contra a natura daquelas pessoas? Será que é mesmo viável aplicar o versículo 18? Claro que é contra a natureza carnal. Claro que é contra a natureza pecaminosa. Porquê? Porque nós o que queremos é vingança. Fizeste mal, vou fazer-te mal, vou fazer-te pior. Magoaste-me, vou-te magoar. Odeias-me, vou odiar-te. E é quase na reciprocidade. E aqui Paulo está a escrever cheio do Espírito Santo, capacitado pelo Espírito Santo, inspirado pelo Espírito Santo para dizer, não, nós somos promotores da paz e sempre que depender de nós que vivemos pela fé, nós que vivemos debaixo da vontade do Espírito Santo, nós que celebramos a morte expiatória de Jesus, nós que celebramos a sua ressurreição, nós que vivemos no perdão, então nós não queremos desejar algo que seja diferente da paz. Não queremos promover algo que seja diferente da paz. Jesus promete a sua paz, não como o mundo a dá. E naqueles dias em Roma não havia paz para os cristãos, havia paz para os cidadãos romanos, os livres, mas para os cristãos não havia. E agora, quer isto dizer que eles devem ser os promotores da paz. E isso fica bem expresso no versículo 19 com o tema da vingança. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Paulo, cheio do Espírito Santo, diz, não há lugar à promoção da vingança. Não há lugar aos justiceiros por conta própria, ao ajuste de contas por aquilo que tinham feito. No Antigo Testamento, Moisés deu uma orientação e Josué cumpriu-a com as cidades-refúgio. Eram locais para onde podiam acorrer as pessoas que tinham cometido algum crime passível de ser executado, ser passível de levar a pena de morte, mas que tivesse sido involuntariamente. Aquele erro, aquele pecado, aquele crime fosse cometido involuntariamente, a pessoa podia fugir rapidamente para lá. Porquê? Porque o familiar da vítima podia executar a vingança, podia exigir sangue por sangue, dente por dente. E agora vemos o versículo 19. A noção da retribuição do erro, aquela vingança, não vai acontecer convosco. Aqueles relatos que temos da igreja em Roma, aquelas perseguições, aquelas torturas, não deviam criar nos crentes daquela igreja um sentimento da vingança. E algo que se deveria ver em Roma não era a vingança por parte dos cristãos, mas era a paz.
Os cristãos naquela cidade deviam ser os promotores da paz, sem dar lugar à vingança. Os irmãos estão a ler o versículo 18, mas dá lugar à ira. Ou seja, expressem a vossa indignação, gritem se necessário for, mas não matem. Não odeiem, não vão pagar pela mesma bitola. Os cristãos na cidade deviam ser os promotores da paz. Os cristãos em Roma deviam ser os promotores da paz. E o versículo 19 termina assim: minha é vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Este texto remete de imediato para Levítico 19, 18, e que está muito bem retratado em Provérbios 24, 29. Podemos ler Provérbios 24, 29. Não digas, como ele me fez a mim, assim lhe farei a ele. Pagarei a cada um segundo a sua obra. Não digas isto. Cristãos em Roma, não sejam promotores do ódio, da vingança. Deixem que seja o Senhor a executar a justiça. Deus espera ver em cada um de nós, em cada uma das nossas famílias, em cada um dos nossos agregados, sejam eles pequenos ou grandes, tenham 2, 3 ou mais pessoas. Deus deseja ver em cada um de nós um promotor da paz. Alguém, pessoas que sabem dar lugar ao Espírito Santo para que a paz de Jesus seja real nas nossas vidas, para que estejamos em paz com o Senhor, mas também para que tenhamos paz, para que promovamos a paz sem vingança com outras pessoas. Eu não estou a dizer para nós sermos capachos, para baixarmos e sempre que alguém nos maltratar, nós aceitarmos, nós querermos que alguém nos pise, que alguém nos humilhe, que alguém nos ofenda, alguém nos enxovalhe, nos trate mal. Não estou a dizer isto. Estou a dizer é que nós não devemos pagar com a mesma moeda. Não apenas com algumas pessoas, nomeadamente os nossos familiares ou aqueles bons vizinhos, os bons colegas, os nossos amigos. Mas, versículo 18, voltando ao versículo 18, com todas, e isto não deixa ninguém de fora. Promover a paz não é só para os meus amigos, para os meus queridos. Versículo 18, é para com todas as pessoas. O nosso trabalho, a nossa responsabilidade é dar lugar ao Espírito Santo para que a paz do Senhor Jesus seja revelada em nós, seja sentida em nós, para sermos nós promotores da paz. Os irmãos conseguem perceber o impacto que haverá na nossa cidade se nós formos promotores da paz, não da vingança, não do pagamento ela por ela, mas se formos promotores da paz? Conseguem perceber o impacto que isto teve na igreja em Roma, num contexto hostil, num contexto bem adverso, muito distinto daquele que nós vivemos hoje? Promotores da paz. Versículo 20. Promotores da paz sem vingança, mas com generosidade. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. E este, irmãos, é o versículo duro. Os irmãos estão a ler. Se o teu inimigo, não estamos a falar daquela pessoa com quem nós não simpatizamos muito, ou que talvez seja um pouco mais antipático. Não estamos a falar de alguém, o apóstolo Paulo está aqui a escrever, a palavra é forte, inimigo. E estas palavras recordam-nos o que Jesus diz em Mateus capítulo 5, versículo 44. Vamos ler Mateus 5, 44, quando Jesus ensina algo tão importante aos seus discípulos. E diz assim o versículo 44. Eu, porém, vos digo, aliás, no 43 diz, ouviste o que foi dito, amarás ao teu próximo e odiarás ao teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai aos vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Jesus elevou a fasquia. Jesus colocou a meta bem elevada, bem alta. Não apenas para amar os nossos próximos e pronto, e acabou. Não, Jesus está a elevar e dizer, eu espero muito mais de vós. Eu dou-vos capacidade para fazerem muito melhor. O Espírito Santo vai trabalhar algo em vós, tão bonito, tão bom, como versículo escreve aqui o apóstolo Paulo. Amar os inimigos. Não
Não é fácil, mas é sempre difícil. O versículo 20 de Romanos, capítulo 12. As pessoas más, as pessoas que promovem o ódio, e nós vamos amá-las, e nós vamos cuidar delas. Como é que é possível amar alguém assim? Tínhamos visto numa lição da Escola Bíblica Dominical há uns meses, como é que eu posso amar alguém que é tão mau, alguém que é odioso? Está aqui, versículo 20. Somente pela ação do Espírito Santo. E quem tem o Espírito Santo a habitar na sua vida, sabe ler este versículo 20, sabe aplicá-lo no momento certo, não para dar uma ferroada na vida de outra pessoa. Vês? Tu odiaste, mas eu poupei-te. Vês? Tu falaste mal de mim, mas eu até falo bem de ti. Vês? Tu só sabes enunciar os meus defeitos, mas eu até enuncio as tuas virtudes. Não para humilhar a outra pessoa, mas para revelar a paz que o Espírito Santo nos dá, e nós transmitimos esta mesma paz ao outro. Sem odiar, sem humilhar, sem mandar abaixo. O versículo 20 diz: portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Alimentar o inimigo, dar de comer a quem nos quer mal, nós não o fazemos. Uns dão comida estragada, uns dão comida envenenada para morrer. Não, pois não. Versículo 20 está a falar da generosidade. Mas, continua, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Auxiliar com comida e com bebida era algo muito comum naquela altura. E é comum dizer-se um copo de água não se nega a ninguém. E este versículo 20 está a falar mais do que o copo de água, mais do que um simples favor. Está a dizer, vai mais além do natural. Deixa que o Espírito Santo trabalhe em ti, permita que o Espírito Santo trabalhe na sua vida para ir mais além, com quem não é simpático consigo, com quem não é bom para si. A força da ilustração do versículo 20 devia ser uma motivação suficiente para que os cristãos desta cidade fossem generosos, não se vingassem e fossem generosos, que não reservassem a generosidade apenas para os que partilhavam da mesma fé. E aí é importante ler o versículo 18, todas as pessoas. E agora vejamos qual é a consequência de dar de comer a quem nos odeia, de dar de beber a quem nos odeia. Versículo 20, o que é que diz? Amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Já perdemos o hábito de usar boina. Era algo que nós usávamos no início do século XX. No início do século XXI, já poucos homens usam boina. As mulheres faziam gala na década de 20 do século passado dos seus chapéus. E era não apenas um acessório, era fundamental na indumentária de uma mulher. E nós deixamos cair. Mas o chapéu ou a boina protegem a nossa cabeça, quer do frio, quer do calor excessivo. E agora olhamos para o versículo 20. Não há boina, não há chapéu que resista à vossa generosidade. Não há maneira de parar a vossa bondade. A bondade que o Espírito Santo desenvolve em vocês. Desenvolve na vossa vida. Esta paz que nós sentimos em Jesus leva-nos a ser generosos, porque os inimigos dos cristãos em Roma eram muitos. E cada um desses inimigos, irmãos, pensem nisto, devia ser o alvo da generosidade daquelas famílias, daquelas pessoas que eram promotores da paz que haviam recebido de Jesus quando fizeram dele o Senhor e o Salvador da sua vida. A aplicação desta ordem do versículo 20 significaria uma revolução completa na cidade. A revolução começaria em Roma e depois estender-se-ia para todo o império e começaria num grupo de crentes em Jesus que não se vingava, mas que era generoso. E esta pode ser a nossa prática a partir de hoje. O mês de maio, aquele mês que vem a seguir ao mês da Revolução dos Cravos, pode ser o mês da Revolução da Generosidade, a começar nos membros da primeira Igreja Evangélica Batista de Viseu. O mês em que nós somos generosos, em que promovemos a paz e somos generosos e nós ajudamos. É verdade, o versículo 20 está a falar de questões muito práticas. Dá de comer, dá de beber, auxilia àquele que te odeia, mas faz. E agora pergunto, irmãos,
Já imaginámos o impacto que terá a nossa cidade se nós formos generosos, como fala o versículo 20? Conseguimos vislumbrar o impacto que a cidade sentirá? Não porque é dia de eleições, não porque é dia isto ou dia daquilo, mas porque é o dia em que a Igreja aplica o mandamento que está em Romanos, no capítulo 12, no versículo 20, em que a Igreja é generosa, em que a Igreja não exclui pessoas de receber a sua generosidade. Quando fazemos, não para humilhar para exaltar a nossa bondade, mas para revelarmos o amor de Deus a cada pessoa. Versículo 20, brasas de fogo sobre a sua cabeça, é muito mais do que simples retórica, porque ninguém ficará indiferente a uma tamanha generosidade. Não estou a falar do templo, não estou a falar do salão de culto, não estou a falar do edifício que é marcante, que é conhecido, mas estou a falar das nossas vidas que são e que devem ser generosas. As catástrofes naturais muitas vezes aproximam aqueles que são rivais políticos e ideológicos, e em 1984, aqueles já assim mais vividos no tempo, recordam-se que uma seca tremenda afetou a África, nomeadamente a Etiópia, e o mundo ficou a conhecer uma reportagem das crianças a sofrerem imenso. E houve uma corrente de solidariedade à escala mundial que ficou conhecida por duas músicas, Do They Know It's Christmas Time e We Are The World, onde dezenas de cantores se juntaram a custo zero e gravaram os ingleses uma música, Do They Know It's Christmas Time, e os americanos We Are The World. E o objetivo qual foi? Arrecadar fundos da venda daqueles discos para que todo aquele dinheiro servisse para comprar o alimento para as crianças na Etiópia. Interessante como inimigos, rivais, adversários, esqueceram as suas rivalidades e foram ajudar desconhecidos para que não morressem à fome. As divergências políticas ou religiosas não foram suficientes para impedir aquele movimento. Irmãos, vejamos como gente que não tem a paz do Espírito Santo foi capaz de promover uma corrente solidária desta dimensão, e nós que temos o Espírito Santo que nos dá a paz, podemos não ir muito mais longe, não fazer muito maior, mas nós temos a responsabilidade de fazer a nossa parte. Eu não estou a comparar o que nós vamos fazer com aquilo que foi feito há 41 anos, não estou a falar daquilo que nós vamos fazer que vai alcançar mais receitas ou vai chegar a mais pessoas, mas é importante que nós façamos. Porquê? Porque temos a palavra do Senhor a dizer-nos, versículo 20, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque, fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. É disto que o versículo 20 fala. Ser generoso, dar de nós a quem necessita. E se nós nos restringirmos aos irmãos na fé, estamos a ajudar quem necessita. Mas aí não estaremos a atingir todos do versículo 18. Só estamos... É bom começar por aqui, mas não vamos parar por aqui. É bom ajudar quem necessita, sim. E os nossos irmãos, começar neles, mas não parar neles. As pessoas que partilham da mesma fé, da mesma crença que nós, sim, mas não parar neles. Nós não estamos a amontoar brasas sobre a cabeça dos nossos irmãos, mas nós precisamos de chegar a outras pessoas. Saibamos promover a paz através da generosidade que Deus nos dá. Por fim, vencendo o mal. Versículo 21. Não te deixes vencer o mal, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. E estas palavras do versículo 21 parecem encaixar muito bem no dia de hoje, porque podiam ser o slogan de uma campanha política ou publicitária para quem trabalha no marketing, mas é muito mais do que uma campanha. O versículo 21 tem de ser uma realidade. Não te deixes vencer do mal. Não permitas que o mal vença, triunfe, se ria sobre ti. Mas, versículo 21, vence o mal com o bem. E não deixar o mal vencer era resistir ao desejo de vingança, que está no versículo 19, e é aquela ideia da reposição da justiça imediata. Mas também há a tentação que está no versículo 20 de não auxiliar quem necessitasse. Nós temos alguns exemplos na Bíblia que nos mostram o que é vencer o mal com o bem. José,
um dos filhos de Jacó, foi odiado, morto pelos irmãos, para que o pai não pensasse mais dele. Depois, não vamos matá-lo, vamos vendê-lo. E quando os irmãos vieram buscar, versículo 20, estamos a ler, a comida, o que é que José fez? Deu-lhes. Anos antes, José tinha tido um sonho, que os molhos lá dos cereais deles, do trigo, dos pais, se curvavam perante o molho dele, dos irmãos. E os irmãos detestaram aquele sonho, porque eles perceberam que José estava a referir-se aos irmãos, a eles. E quando eles foram comprar a comida lá ao Egito, eles curvaram-se perante José, mesmo não sabendo que era José. José vingou-se? Não. Estamos a ler o versículo 21, irmãos. É isto que está o Paulo a escrever à igreja em Roma. É isto que o Espírito Santo quer ver na igreja em Roma. Não se deixar vencer do mal, mas vencer o mal pelo bem. Por outro lado, vencer o mal com o bem era fazer de Jesus a referência de vida. Porque o outro exemplo que tenho aqui para dar foi quando Jesus passou com os seus discípulos por uma aldeia de samaritanos e 2 dos discípulos de Jesus foram arranjar pouso para eles ficarem. E como os samaritanos viram que eles eram judeus e que iam em romaria para Jerusalém, não quiseram recebê-los. E estes 2 discípulos perguntaram a Jesus: Mestre, queres que peçamos fogo do céu para matar aqueles infiéis, aqueles ímpios, aqueles impuros? Sim, e nós oramos pela morte deles. E nós queremos que eles morram. Não é isto, pois não. Jesus corrigiu os discípulos, disse: vós não sabeis de que espírito sois. E nós sabemos de que espírito somos. Nós somos daquele espírito que promove a paz. Versículo 21, que não se deixa vencer pelo mal. E os cristãos em Roma, certamente que venceriam com o bem, versículo 21, porque tinham o Espírito Santo nas suas vidas. E isto faria deles capazes de resistir à tentação, de desejar e de promover o mal para quem os odiava. Há uma frase que entrou para a história, dita por Martinho Lutero, o grande reformador europeu, disse: eu não posso impedir que os pássaros sobrevoem a minha cabeça, mas posso impedir que eles façam ninho. Os maus pensamentos passam por aqui. As ideias absurdas passam por aqui. Ficam? É aqui que chega ao versículo 21. O mal pode passar por nós, pode rodear-nos, mas não pode ter morada na nossa vida, no nosso pensamento, porque assim nós executamos. Não há lugar ao mal. Se estes maus pensamentos ficarem, a paz desaparece. E no lugar da paz entra o desejo de vingança, o ódio, como vimos anteriormente. Os maus pensamentos revelam-se também em más práticas. E que no meio de tantas injustiças, e nós temos tido muitas injustiças, no meio de tantas dificuldades, tantas lutas, tantas privações, nós podemos pensar mal sobre determinada pessoa, determinado acontecimento ou determinado grupo. E é aí que nós devemos aplicar o versículo 21. Não te deixes vencer do mal. Não sejas um derrotado. Irmãos, para terminar, eu quero que leiamos 1 aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Sei que alguns sabem de cor, mas eu quero que acompanhemos a leitura bíblica, para que não haja alguém que possa dizer que deturparam o texto bíblico, cortaram uma frase, cortaram uma palavra, acrescentaram outra. Não, vamos ler o texto bíblico. Não vos sobreveio nenhuma tentação, senão humana, mas fiel é Deus, o qual não deixará que sejais tentados acima do que podeis resistir. Antes, com a tentação, dará também o meio de saída para que a possais suportar. Dar lugar ao Espírito Santo, sentir a paz a triunfar sobre as tentações, é, versículo 21, vencermos o mal com o bem. Promotores da paz, sim. Promotores do perdão, sim. Promotores da alegria, sim. São aqueles que vivem em paz, sem vingança, sem restrições na aplicação da generosidade. Esses são os promotores da paz. O que é que nós vamos promover esta semana? O que é que nós queremos promover esta semana? O que é que a cidade de Viseu vai receber da nossa parte?
Paz? Vingança? Ou vitória? Vamos orar. É bom, Senhor, ler a Tua Palavra. É bom perceber a qualidade de vida que Tu queres para nós. A excelência de vida que Tu queres para nós. E pedimos-te, querido Espírito, que haja em nós esta promoção da paz. Vem limpar todo o sentimento de ódio, ou de vingança, de indiferença, de não querer ajudar, de não querer partilhar, mas que haja generosidade em nós. Que cada um de nós reflita muito bem o trabalho do Teu Espírito Santo, a ação do Teu Espírito Santo, para que nós sejamos vencedores sobre o mal. Remove tudo o que não vem de Ti. Pensamentos, sentimentos, palavras, gestos, comportamentos, hábitos, para que sejamos os promotores da Tua paz. E que haja nesta cidade alegria, porque em cada casa há paz. Querido Espírito, vem trabalhar isto em nós, por favor. E oramos para a honra e glória do nome do nosso Salvador, o Senhor Jesus. Amém. Irmãos, enquanto nós escutarmos o poslúdio, eu quero convidar a que possamos ficar em oração a sós com o nosso Deus. Sentados, em conversa com Deus, vamos pedir que sejamos promotores da paz. Se há algum comportamento, alguma atitude, algum pensamento que tenhamos que não seja o reflexo da paz do Senhor Jesus, peçamos ao Espírito Santo que remova isso de nós, enquanto escutamos o instrumental.